Você já se perguntou o que realmente existe lá fora no vasto e infinito universo? O espaço é um lugar de maravilhas incalculáveis e mistérios tão profundos que desafiam a nossa compreensão. Mas o que acontece quando esses mistérios batem à porta dos bravos astronautas que se aventuram além da gravidade da Terra? Hoje vamos desvendar histórias que flutuam na fronteira do conhecimento humano e do paranormal. Histórias relatadas por aqueles que realmente estiveram lá fora, no silêncio estelar. A voz misteriosa de Yuri Gagarin. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin embarcou em Vostok 1 para realizar a primeira viagem humana ao espaço, um feito que marcaria para sempre a história da humanidade. À medida que a nave cortava o silêncio estéril do cosmos, Gagarin, isolado na vastidão inimaginável do espaço, esperava enfrentar desafios técnicos e físicos, mas estava despreparado para o que aconteceria a seguir. Envolto na escuridão, longe da segurança e do ruído familiar da Terra, Gagarin experimentou algo extraordinariamente incomum. Uma voz, clara e distinta, ecoou dentro de sua cápsula espacial. Não era a voz dos operadores de voo em Moscou, com quem a comunicação era estritamente monitorada e codificada. Esta voz, desconhecida e sem origem aparente, falava em meio à solidão do espaço, onde a presença humana se limitava a ele próprio. O incidente levantou várias questões. Como uma voz poderia se manifestar onde apenas o vácuo do espaço deveria existir? Seria possível que fosse uma interferência de rádio de uma fonte terrestre desconhecida, captada pela nave? Ou mais intrigante ainda, teria Gagarin experimentado uma manifestação de sua própria psique provocada pelo isolamento extremo e pela pressão da missão? Apesar das especulações, a verdadeira natureza dessa voz permanece um mistério. O evento se insere em um contexto de outros fenômenos não explicados relatados por astronautas, mas a experiência de Gagarin se destaca pelo seu caráter profundamente pessoal e solitário. O enigma luminoso da missão Gemini. Na década de 1960, a corrida espacial estava a todo vapor, com a NASA lançando missões audaciosas que empurravam os limites do que era possível. Uma dessas missões, a Gemini, se tornaria o palco de um dos mais enigmáticos fenômenos já registrados na história da exploração espacial. Durante um voo da missão Gemini, os astronautas a bordo foram surpreendidos por um espetáculo de luzes que desafiava qualquer explicação lógica. Enquanto orbitavam a Terra, longe de qualquer fonte de luz terrestre, os membros da tripulação notaram pontos luminosos, brilhantes, dançando fora de sua janela. Essas luzes distintas das estrelas ou planetas pelo seu movimento e luminosidade pareciam seguir um padrão ininteligível, mostrando-se de maneira coordenada e inteligente. A princípio, pensou que poderiam ser reflexos de sua própria nave ou talvez satélites distantes, mas a análise da trajetória e velocidade das luzes rapidamente descartou essas hipóteses. A perplexidade dos astronautas ao testemunhar tal fenômeno foi gravada em áudio e vídeo, tornando-se um documento fascinante para pesquisadores e entusiastas do espaço. A natureza dessas luzes permanece um mistério, alimentando debates e especulações. O incidente de James McDivitt. Durante a missão Gemini 4, em junho de 1965, um episódio singular capturou a atenção do mundo e adicionou mais um capítulo ao livro de mistérios não resolvidos da exploração espacial. James McDivitt, comandante da missão, estava realizando uma série de experimentos em órbita quando algo inusitado chamou a sua atenção. Fora da cápsula, em meio ao vazio negro do espaço, McDivitt avistou um objeto que não se parecia com nada conhecido pela humanidade até então. O objeto descrito por McDivitt como cilíndrico, com extremidades arredondadas e uma proeminente protuberância no meio, parecia flutuar livremente no espaço, sem qualquer sinal de propulsão ou movimento que indicasse a sua origem ou função. Surpreso, McDivitt conseguiu capturar imagens do objeto com uma câmera de filme, embora a qualidade das fotos não permitisse uma análise detalhada. O incidente provocou debates acalorados na comunidade científica e entre entusiastas do espaço. Algumas teorias sugeriram que o objeto poderia ser um satélite não identificado ou até mesmo detritos espaciais. No entanto, a descrição e as circunstâncias do avistamento não se encaixavam completamente nessas explicações, deixando o mistério do objeto observado por McDivitt sem solução. Este encontro se tornou um dos muitos relatos de astronautas sobre fenômenos não identificados no espaço, ampliando o fascínio e a curiosidade sobre o que realmente pode existir
além da órbita terrestre. Os sons inexplicáveis da Apollo 10. Em maio de 1969, a missão Apollo 10 navegava pelo lado escuro da Lua, uma região silenciosa e isolada, longe do alcance das comunicações terrestres. Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan, os astronautas a bordo, estavam prestes a vivenciar um dos mais bizarros fenômenos já relatados em missões espaciais. Enquanto orbitavam este território desconhecido, um som estranho e inesperado invadiu a cabine da nave, um som que nenhum deles jamais havia ouvido. Os sons descritos como um assobio agudo pareciam desafiar as explicações lógicas. Neste espaço onde o vácuo impede a propagação do som como o conhecemos, a origem desses ruídos permanecia um enigma. Por quase uma hora, os astronautas se confrontaram com esses sons misteriosos, questionando-se sobre sua natureza enquanto registravam o ocorrido. Inicialmente mantidos em segredo pela NASA, os registros desta experiência foram finalmente divulgados, provocando um turbilhão de especulações e teorias. Alguns sugeriram interferências de rádio, enquanto outros ponderavam sobre fenômenos mais enigmáticos, talvez até mesmo de origem extraterrestre. Se você está tão intrigado quanto nós com esses mistérios do espaço, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e compartilhe com os amigos. Quem sabe o próximo relato misterioso venha de alguém que você conhece. A transformação de Edgar Mitchell. Em fevereiro de 1971, Edgar Mitchell, o piloto do módulo lunar da missão Apollo 14, vivenciou algo que mudaria sua percepção de vida e realidade para sempre. Enquanto retornava à Terra, após ter caminhado sobre a superfície lunar, Mitchell se encontrou em profunda reflexão sobre o universo e o nosso lugar nele. Durante a viagem de volta, algo extraordinário aconteceu, não no espaço ao redor, mas dentro de sua própria consciência. Mitchell descreveu uma experiência de êxtase, um estado de profunda união com o universo que ele mais tarde chamaria de Samadhi, um termo sânscrito usado na filosofia indiana para descrever a experiência de unidade com um todo. Este momento de clareza não veio acompanhado de sons ou visões misteriosas, mas de uma compreensão interna, uma revelação sobre a interconexão de todas as coisas. Essa experiência foi tão transformadora que levou Mitchell a fundar o Institute of Nautic Science, dedicado à pesquisa das potencialidades da consciência humana. O mistério luminoso da STS-80. Em novembro de 1996, a missão STS-80 do ônibus espacial Columbia se tornou cenário de um dos mais fascinantes e debatidos fenômenos já registrados em vídeo pela NASA. Durante a missão, a mais longa do ônibus espacial até aquela data, os astronautas se depararam com um espetáculo visual surpreendente, capturado pelas câmeras da nave, formas luminosas que pareciam dançar no vácuo do espaço. Esses fenômenos, descritos por alguns como anjos, consistiam em uma série de emissões de luz com contornos que lembravam asas, movendo-se com uma graça e fluidez que desafiavam a explicação científica convencional. Os objetos luminosos foram observados saindo da atmosfera terrestre, numa coreografia que sugeria inteligência ou um padrão desconhecido. A tripulação da STS-80, composta por experientes astronautas, ficou perplexa com a visão, embora inicialmente se pensasse que as formações poderiam ser partículas de gelo ou detritos refletindo a luz solar. Essa teoria não explicava completamente o comportamento e a organização dos fenômenos observados. Até hoje, este evento único permanece um tópico de intensa especulação e estudo. O mistério dos tardígrados no espaço. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas notáveis por sua resistência extrema a ambientes inóspitos. Em 2007, a resiliência desses seres foi posta à prova de uma maneira sem precedentes. Eles foram enviados ao espaço, expostos ao vácuo e à radiação mortal fora da proteção da atmosfera terrestre, no âmbito do projeto Photon M3 da ESA. Durante 12 dias, os tardígrados foram submetidos a condições extremas no espaço, enfrentando vácuo absoluto e níveis de radiação que seriam letais para a maioria das formas de vidas conhecidas. O mais surpreendente é que, após serem trazidos de volta à Terra, muitos desses pequenos exploradores não apenas sobreviveram, como também se mostraram capazes de se reproduzir, desafiando as expectativas da comunidade científica. Essa missão extraordinária lançou luz sobre a capacidade de vida em condições extremas, sugerindo que os tardígrados possuem mecanismos únicos de sobrevivência que poderiam ter implicações significativas para a astrobiologia e a busca por vida em outros planetas.
O sucesso dos tardígrados no espaço abre novas perguntas sobre a resiliência da vida e sua capacidade de existir além da Terra, ampliando nossos horizontes sobre onde e como a vida pode prosperar no cosmos. Intrigado com os mistérios do espaço e as histórias que desafiam a nossa realidade? Bom, se sim, junte-se a nós, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para notificações e compartilhe esse vídeo. A sua curiosidade está a um passo das estrelas e dos segredos que elas escondem. O enigma das pegadas lunares. A exploração da Lua, iniciada com as missões Apollo na década de 1960 e 1970, nos presenteou com imagens e dados científicos sem precedentes. No entanto, um mistério particular continua a intrigar cientistas e entusiastas do espaço até hoje: a descoberta de pegadas e marcas na superfície lunar que não correspondem às missões conhecidas pela humanidade. As pegadas misteriosas foram observadas em várias fotografias tiradas por sondas orbitais e rovers lunares. Elas parecem seguir padrões e direções que não se alinham com os trajetos documentados dos astronautas das missões Apollo ou dos rovers deixados para trás. Este enigma levanta questões sobre sua origem, com especulações variando desde fenômenos naturais pouco compreendidos até teorias mais ousadas sobre visitações extraterrestres ou missões secretas. Investigações detalhadas tentaram encontrar explicações lógicas com deslocamentos de material lunar causados por impactos de meteoritos ou atividade sísmica. Contudo, a precisão e a nitidez de algumas dessas marcas permanecem difíceis de explicar através desses fenômenos naturais. Ao longo da história da exploração espacial, astronautas e cientistas se depararam com fenômenos que desafiam a nossa compreensão e nos fazem questionar os limites entre o conhecido e o desconhecido. Desde os enigmáticos anjos da STS-80 até os indomáveis tardígrados, o espaço tem se revelado não apenas um vasto deserto a ser explorado, mas também um campo fértil para mistérios e maravilhas. Esses encontros, que às vezes tangenciam um reino do paranormal, não servem apenas para alimentar a nossa imaginação, mas também para impulsionar o avanço científico. Eles nos incentivam a desenvolver novas tecnologias, teorias e métodos de investigação que nos ajudam a compreender melhor o universo em que vivemos. À medida que avançamos na exploração espacial, cada nova descoberta nos lembra de que o espaço é um domínio onde o conhecimento e o mistério coexistem. Essa jornada não apenas expande nossos horizontes científicos, mas também enriquece nossas experiências humanas, desafiando-nos a olhar além do que é visível e a questionar o que acreditamos ser possível. O espaço, com seus mistérios ainda não solucionados, permanece como um lembrete da infinita curiosidade que nos impulsiona a explorar, aprender e, finalmente, a entender. Se esse vídeo despertou a sua curiosidade ou se você simplesmente ama explorar os mistérios do universo conosco, deixe o seu like e comente abaixo quais outros temas você gostaria de ver aqui nos Segredos do Big Bang. Sua participação é o combustível para a nossa jornada através do desconhecido. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais mistérios do universo, entregues diretamente no seu feed. Até a próxima, exploradores do desconhecido!